Galera do oitavo, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Gostaria de dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês, das nossas leituras em conjunto, da participação de vocês. É muito difícil, né? Estar aqui sem essa interação, sem poder ter a ajuda da leitura, do nosso momento de debate, das nossas conversas. Então saibam que eu espero que isso tudo passe logo para que a gente possa voltar na nossa ativa, certo? E aí, enquanto isso, a gente vai dando continuidade às nossas aulas por aqui mesmo, ok? Então, na nossa última aula, a gente falou então um pouquinho sobre o texto Delicadas as Amizades, lembram disso? E então hoje você vai ter a correção dessas atividades, a gente adentra o capítulo 6 com um textinho sobre o amigo. Texto bem bacaninha, viu? Primeira dica que eu te dou, pega o seu livro mais maravilhoso e aí a gente começa. Então, eu tenho para você aí na página 104, primeira coisinha, o nosso textinho sobre Delicadas as Amizades. Isso mesmo. A partir do momento que a gente entrou nesse capítulo, muita gente começou a fazer uma reflexão mesmo, né? Sobre o significado da palavra amigo, acima de tudo, o que é a amizade, o plano, como é que eu devo ser amigo de outra pessoa, acima de tudo, o que é ser amigo de outra pessoa, as características, qualidades, defeitos que eu aceito, não aceito. Isso mesmo, eu imagino que muita gente já tenha pensado um pouquinho sobre isso. E aí a gente falou sobre esse assunto nesse texto ao lado. Agora então, nós vamos para a nossa parte de interpretação desse texto, ok? Todo mundo completou bem bonitinho. E aí, vamos à nossa correção do exercício, certo? 1. A crônica se inicia com 4 perguntas destinadas aos leitores, propostas pelo leitor. Qual a intenção de apresentar essas questões no início do texto? Com certeza, quando ele inicia o texto já falando sobre isso, ele quer trabalhar conosco de uma forma bem reflexiva, né? E refletindo logo do início do texto. Olha lá. 2. Para o cronista, as amizades são muito delicadas e podem ser perdidas tanto por excesso quanto por falta de cuidado, ou seja, zelo. Em sua opinião, o que é mais prejudicial? O que é mais prejudicial? O que você colocou aí? Seria qual dos dois pecados, né? O ato de você cuidar demais ou de não cuidar? Olha 3. O autor compara a amizade a 2 espécies de plantas, as sequoias e as orquídeas. Qual o sentido expresso em cada uma das comparações? E aí você poderia ter colocado, né? Que as sequoias são conhecidas por seu tamanho, acima de tudo, a longevidade, né? E muitas amizades, é engraçado quando a gente para analisar isso, a gente conhece uma pessoa quando você está lá na sua infância e ela acompanha toda a sua vida, certo? Então, temos vários exemplos aí de amizades, por exemplo, de 50 anos ou mais, certo? Então, é muito bacana quando ele faz esse comparativo com as sequoias. Olha o próximo, certo? E as orquídeas? É engraçado que as orquídeas, elas são dependentes, digo isso no sentido de precisarem de um tronco como apoio. Olha que filosófico e bonito, né? Quando a gente analisa que as amizades, elas precisam de apoio também. Então, assim, elas precisam, acima de tudo, do outro, do amigo, de estender a mão, né? De ajudar o próximo. Olha que bacana. Olha 4. No desenvolvimento da crônica, o autor faz muitas referências a outros escritores e obras. Qual seria a finalidade dessas citações constantes? Por que ele fez isso? O que você colocou aí? Muito provavelmente para mostrar pra gente, né, que esse assunto ele é tão complexo que vários outros autores já produziram sobre o mesmo tema, certo? Buscando essas respostas também, a análise de tudo isso, a reflexão dessa situação, né? 5. Retome a seguinte passagem da crônica. Um dia, um ex-amigo me disse: no princípio, tentei te imitar, depois resolvi te destruir. Tive de me proteger. Por que o denominado ex-amigo teria agido dessa forma
com certeza aquela velha palavra inveja, né? Não suportar o sucesso do outro é bem difícil. Como você vê uma atitude dessas? Como é que você analisa essa situação? Você acha que ela é positiva, negativa, defende, critica? O que você colocou aí, hein? 6. De que forma podemos interpretar a fala "cultiva a rosa branca em junho e em janeiro para o amigo sincero que me dá a sua mão franca e para o cruel que me arranca o coração com que vivo, nem cardo ou urtiga cultivo a rosa branca"? E aí, como é que você interpretou isso? É o ato da gente ter uma dedicação aos amigos, né? De você acreditar no outro, de você confiar no outro, de você gostar do zelo, do carinho, né? Da atenção, de mandar uma mensagenzinha de bom dia, boa tarde, boa noite, saber como é que ele tá, se tá precisando de alguma coisa, né? E, acima de tudo, não estar simplesmente ou somente presente em momentos bons, né? Acho que a vida ela é constituída de momentos bons e ruins, né? 7. Assinale a alternativa que representa a conclusão a que chega o cronista ao final de sua reflexão sobre as amizades. Você assinalou C, né? Vamos para a próxima. Agora, página 107, a gente corrigiu. Gostaria muito de adentrarmos o nosso novo capítulo, página 124, e eu adoro a partir já dessa imagem aí, que você tem lá 2 amigos pescando, 2 amigas passando um cremezinho na pele, né, fazendo hidratação, e aí o título é Amigo é pra essas coisas, e aí ele inicia assim: amigos, a gente conta nos dedos. Tenho mais dedos nas mãos do que amigos de verdade. Ei, começa a fazer essa reflexão super bacana. Quantos amigos realmente você tem? Ou você considera amigo e colega a mesma coisa? Para você tem o mesmo sentido essas 2 palavras? Ah, os amigos. A primeira lei da boa amizade, creio que é ter poucos amigos. Muitos camaradas, colegas, conhecidos, cordiais, mas amigos, poucos. E, tendo poucos, poder e saber tratá-los. Jamais criar tempo de rivalidade entre os amigos, cada um há de ter sua área específica, sua zona própria de influência. Respondam as 2 questões aí embaixo que esse trechinho foi bom, viu? Ele trouxe pra gente, então, aqui, sobre amigo, certo? Página 126, sobre amigo. E o que diz aí pra gente? A gente faz uma análise, né? Logo do iniciozinho, olha lá. Adolescentes parecem não ter medo de nada. Não têm medo da velocidade, guiam carros e motos como loucos, na certeza de que são invulneráveis. Parece, inclusive, que não tem medo de morrer loucos. E ele faz, né, vários comparativos dos jovens, dessa vontade de viver, do ato de você ter vários amigos e querer aproveitar a vida com esses amigos, como se não houvesse o amanhã, como se não houvesse nenhum ponto ruim de tudo isso, né? E aí, logo no início, ele chamou toda essa galera de loucões. Aí eu peço que você finalize a leitura do texto e vamos comigo então para 127, 128, que temos a interpretação desse texto, tudo bem? E aí ele disse assim, não. No início do texto, o autor afirma que adolescentes parecem não ter medo. Você concorda com ele? E aí você vai colocar sim, não e o porquê, tá bom? Qual a opinião do autor sobre o comportamento dos adolescentes? O comportamento, essa vontade de viver de forma acelerada. Como é que ele analisa tudo isso? 2. O autor dá sequência ao tema destacando 2 fatores que parecem abalar os adolescentes: a solidão e a tristeza. Levante hipóteses. Por que razões os levariam a não querer ou não conseguir ficar sozinhos? Por que você acha que isso acontece? Como você lida com a solidão? E atualmente a gente
pode fazer uma análise disso muito bem, né? Tem muita gente passando pela atual circunstância estando sozinho. Já parou para pensar nisso? Olha o próximo. 3. Por que o autor considera que a sociabilidade excessiva presente no grupo de jovens é o oposto do que significa a amizade? Essa vontade de querer estar sempre em grupos, né? Várias pessoas. 4. Retome a seguinte passagem do texto. Amigo é a pessoa com quem a gente pode estar triste sem que ele faça coisas para nos alegrar. Você vai explicar essa frasezinha, certo? Segundo o texto, os jovens se utilizam de alguns recursos para espantar a tristeza. Fazem festas, ouvem música alta, procuram sempre o agito. Você considera essas medidas eficientes? Você acha que todos esses pontos dá certo para espantar qualquer coisa ruim da vida da pessoa? 6. De acordo com o autor, o que os adolescentes temem de fato é tornarem-se adultos, o ato de crescer. Por que eles teriam tanto esse receio, esse medo? Você concorda com essa afirmação de que os adolescentes têm medo de virar adulto? Por que para o autor, amigos são raríssimos? Você também pensa assim? Que amigos são poucos? Ou considera que a amizade literalmente, quanto mais amigos eu tenho, melhor? Qual é o seu pensamento em cima dessa situação? Daí, eu quero muito que você faça o desafio. O desafio, ele tá lá na página 108 e eu coloquei para você o seguinte. Apesar de não ser possível criar um manual que apresenta receita para se manter todas as amizades, há algumas regras que contribuem para isso. Você vai fazer uma lista dos 10 mandamentos que vocês consideram importantes para se preservar as verdadeiras amizades. Faz no seu caderno. Se você quiser, você pode gravar um videozinho, marcar a escola, colocar lá #Tia Valéria. Literalmente, os 10 mandamentos de se ter um amigo, certo? Das posturas, das ações, beleza? Aí, agora, coloquei para você então o nosso momento livre literário. Isso mesmo. Já recebi várias pessoas falando que terminaram o livro, que adoraram a leitura e eu gostei demais, certo? O que a gente pode tirar de palavra-chave dessa obra-prima? Pesquisaram quem é essa garota? Pesquisaram? Acima de tudo, eu te falo uma coisa. Ela é a figura que hoje eu falo pra você, que é uma guerreira. Ela lutou e conseguiu até um prêmio Nobel. Não é pouca coisa, meu amigo. Acima de tudo, quando a gente trabalha essa obra-prima, a gente está falando sobre grupos de pessoas que lutam pela sobrevivência. Então, a dica que eu te dou hoje, que a gente pode tirar desse livro é: acredita que as coisas vão dar certo. Acima de tudo, acredita no outro, luta pelos seus ideais, luta pelos seus sonhos, pelas suas vontades. E a gente pode até fazer um linkzinho com o nosso próprio tema do livro atual, que é o quê? O poder de acreditar no outro, da amizade, de confiar no próximo. Então, confia, acredita no outro, cultiva os seus amigos, as suas amizades, escreve uma mensagem para quem você gosta, manda uma mensagem de carinho, de afeto. Tem tanta gente, parente, amigo, que tá querendo, precisando de uma mensagenzinha positiva nesse momento. Vamos lá! Eu mando um grande abraço para você e para sua família. Saibam que realmente eu tô com muita saudade de vocês, tá bom? Então a gente continua na próxima aula. Um beijo enorme para vocês, viu?